Quando a população foi para as ruas pedindo providências e colocando a saúde como questão principal nas solicitações, ela queria atendimento melhor, multidisciplinar e de infraestrutura ou apenas aumentar o número de médicos. O programa Mais Médicos, na formatação atual, limitando um indivíduo a uma região com proibição de mobilidade e liberdade, recebendo bolsa e não salário, sem direitos trabalhistas por tempo determinado, não é um regime de quase escravidão? Porque profissionais estrangeiros, ditos médicos, serão importados para atender sem revalidação de diploma, mas os vencimentos, as bolsas, serão repassadas ao governo de origem. Ele diz que isso deve acontecer, no caso, predominantemente de Cuba. É verdade. A medida provisória é extremamente polêmica. Todos esses pontos levantados mereceram, sim, emendas. Iniciando pela própria emenda que questiona a urgência da medida provisória, que é um dos pré-requisitos para você emitir uma medida provisória. Esse ano nós fazemos 25 anos do desafio constitucional de implantar o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil. Há 25 anos que esse país não define um plano de carreira para essas pessoas, veio com um discurso de municipalização, e é óbvio que os municípios mais fortes, não só fortes economicamente, mas culturalmente, as pessoas lá da cidade da deputada Perpétua nunca viram uma defensoria, nunca viram um juiz, nunca viram um artista, nunca foram a um teatro, nunca foram a um cinema. Há uma falta geral de cidadania, de espaço brasileiro, de ocupação do Estado. E uma das áreas prioritárias para se garantir a integralidade, que é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, teria que ter sido cumprida nesses 25 anos, e aqui a culpa é de todos os governos anteriores, não só desse. Esse é simplesmente um governo reativo, foi uma reação ao clamor das ruas que trouxe isso de afogadilho, uma medida provisória feita sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho, sem nenhum debate com aqueles que deveriam ter debatido, e que trouxe esses três absurdos. Um absurdo que é pegar aluno de medicina, ampliar 2 anos o curso de medicina sem dialogar nada com as universidades, reter o diploma, obrigar o conselho a dar um registro provisório e criar uma pessoa que não é nem aluno nem trabalhador, compulsoriamente. Isso é o que há de pior nessa medida provisória, ao ponto do próprio ministro da Educação já ter verbalizado que ele gostaria que se passasse uma borracha em cima de um erro tão crasso como esse. O segundo é que o Brasil vai estrear no mundo como o primeiro país que não vai mais perguntar tecnicamente àqueles que se dizem médicos qual é o nível de conhecimento que eles têm para cuidar do povo, já que a vida deveria ser o maior patrimônio da nação. Mas na hora que tiver o que o Conasems quer, que é uma pessoa para atender urgência, no interior é dificílimo. Você é médico 24 horas por dia, sozinho, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriados. É muito mais fácil ser médico aqui em Brasília. Você tem como dividir a responsabilidade. E o terceiro é o vínculo trabalhista, que eu acho que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que também assina essa medida provisória, a ela foi dado a incumbência de achar um vínculo que fosse o mais precário dos precários dos vínculos possíveis para acabar de maltratar definitivamente a classe de trabalhadores. Então não é CLT, não é concurso público estatutário, é uma bolsa. Se ele pegar uma malária lá na cidade da deputada Perpétua, ele vai ser descartado, igual quem descarta um drops qualquer, porque ele não tem auxílio-doença, não tem aposentadoria. Se ele acidentar no caminho, se ele tiver qualquer intempérie, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem nada. Ele vai com uma mão na frente e outra atrás e sai de lá com uma mão na frente e outra atrás. Por isso, 50 emendas da minha autoria, mas quase 600 no conjunto da obra.